Queridos irmãos, que essa paz de Deus esteja em nosso coração neste momento, que o nosso coração esteja preparado para receber estas palavras que transformam vidas, essas palavras que orientam no caminho da salvação eterna. Amém. O nosso texto é o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. O texto era indicado, era um pouquinho maior, mas eu peguei somente estes versículos. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10, que diz o seguinte: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amizade. Nós poderíamos nesse texto falar sobre tantos assuntos que ele está oferecendo aqui de graça para nós. Tanta coisa, até inclusive se pegarmos lá do versículo 13 que foi indicado, ele fala da sabedoria. Se nós queremos ser sábio, qual é a fonte da sabedoria? Ele fala sobre sentimento faccioso entre nós. Ele fala sobre tanta coisa, confusões que pode existir entre o povo. Mas eu quero destacar o que para mim é determinante em tudo isso: a amizade. A amizade. E lá no versículo 4 ele diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa palavra infiéis poderia ser traduzida por adúlteros. E quando que um cristão é adúltero? Não é quando ele comete, somente quando ele comete ou tenha um relacionamento fora do seu matrimônio. Mas espiritualmente, nós nos tornamos adúlteros quando adoramos outros deuses, quando praticamos a idolatria. Então essa palavra infiéis, ela tem um sentido muito profundo, não é simplesmente você falar uma coisa e pensar outra ou fazer outra, mas ela tem um sentimento, uma ideia de profunda idolatria na vida do cristão. Amizade.
Um dicionário que eu pesquisei, ele traz, um dicionário Michaelis, ele traz as seguintes definições para uma amizade. Primeiro, sentimento de afeição, estima, ternura, que une uma pessoa a outra sem implicar necessariamente a existência de laços de família ou de atração sexual. Simplesmente ele está dizendo, pode não ter laço sexual, pode não ter laço familiar, e as pessoas são amigos. Elas gostam de estar juntas. Apreço, estima ou camaradagem entre grupos ou instituições. Terceiro, pessoa amiga, companheiro, camarada. Quarto, relacionamento de natureza exclusivamente social. 5, estado ou condição de amásio, concubinato ou mancebia. 6, bondade de ânimo para com alguém, benevolente, generosidade, humanidade. 7, apego, afeição de certos animais pelo homem. Enfim, olha a dimensão do que pode trazer a palavra amizade, quais são os significados dela. Se nós procurarmos, iremos encontrar em outros dicionários muitas outras palavras para designar amizade. Eu, particularmente, eu acho que não há como dizer em uma palavra o que é amigo. Não há, na minha opinião. Porque se nós perguntássemos aqui para cada um de vocês, se vocês escrevessem o que é amigo para vocês, amizade, eu tenho certeza que nós iríamos nos surpreender pelas respostas que viriam. Porque cada um tem lá no seu íntimo uma definição especial para essa palavra. Tem até um ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. Isso é verdade? Eu, para falar a verdade para vocês, eu não sei. Mas eu quero fazer uma separação aqui. Essa frase, diga-me com quem andas, eu direi quem tu és, eu acho que no nosso contexto aqui, humano, nem sempre é verdade. Nem sempre, porque você vê uma pessoa caminhando com outro. Vamos lá imaginar que a pessoa seja traficante, não significa que você seja traficante. Às vezes você foi pego de supetão. Você foi pego no embalo, que aqui encaixa muito bem aquela ideia de que você está no lugar errado, na hora errada. Então você está numa festa e você é preso com aquele pessoal, mas não significa que você é o que eles são. Tem esse lado que eu gostaria de fazer essa diferença. Agora, quando eu leio estas palavras aqui, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, aí eu acho que encaixa bem. Espiritualmente, eu acho que é isso. Espiritualmente, não há como você ficar em cima do muro. Já falei outras vezes e repito, o muro é do diabo. O muro é do inferno. Deus não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Olhando para o que o mundo pode oferecer,
para a nossa natureza humana, vamos ser honestos aqui, quando a gente olha as coisas do mundo e as coisas que são tão belas passam na frente dos nossos olhos e o mundo diz assim: olha, eu estou te dando isso aqui. Tudo tem o seu preço, vocês sabem disso. Você pode querer conquistar o mundo financeiramente, mas você vai estar abrindo mão de muita coisa. E às vezes não, provavelmente, das que são fundamentais na sua vida. Aquelas que você não pode abrir mão, você abre mão porque você assumiu a amizade com o mundo. Dentro de nós. Então esse é um lado. Nós vemos as coisas, nós almejamos muita coisa, nós lutamos por muita coisa, mas por outro lado, no dia que recebemos a fé em Deus, dentro de nós surgiu então um ser chamado, que nós chamamos de novo homem, que é o nosso segundo nascimento. Então acontece aquela luta terrível dentro de nós, que nós ficamos muitas vezes perdidos no meio dela, entre a nossa natureza humana e a natureza de Deus. O que nós vamos fazer com isso? Deus tem o conselho para toda a luta que nós enfrentarmos, e nós enfrentamos elas todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos essas lutas entre colocar Deus em primeiro lugar ou o mundo em primeiro lugar. Essa velha natureza e essa nova natureza, a luta é grande. Quem não é cristão não tem essa luta. Quem não é cristão, ele só tem uma coisa para se preocupar na vida. Ele não briga com ele mesmo. Mas nós brigamos. Nós lutamos. Porém, para cada cristão, é feita a pergunta: você quer ser amigo do mundo ou de Deus? Parece engraçado, né? Deus nos criou, nos colocou nesse mundo e hoje, movidos pelo Espírito Santo, nós temos que tomar uma decisão. Ou eu sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus. Não tem como ficar no meio, abraçar o capeta com um braço e querer abraçar Deus com o outro e dizer assim: não, assim quero caminhar na minha vida. Não existe isso. Não existe isso. Ou nós somos amigos de um, ou amigos do outro. No versículo 13 está escrito como irá aparecer a nossa escolha. A nossa escolha aparece. As pessoas enxergam ela. Você não precisa nem falar. No versículo 13 diz assim: mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. As obras irão mostrar qual foi a sua escolha. Qual é o caminho que nós escolhemos andar? Quem é o nosso amigo? Eu penso que funciona mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui assim. Acho que o Clédio e a Josi não enxergam. Vou favorecer eles também. Vamos fazer de conta que a jarra é o mundo, tá? A jarra é o mundo. E aí, esse é o mundo criado por Deus. Todos precisam morar e habitar aqui dentro, mesmo que o cara vá para a Lua daqui a uns tempos, como eles querem levar o pessoal para ir morar em outros planetas, né? Mesmo que ele morre lá no outro planeta, mas ele vai ter que morar em algo criado por Deus.
Então nós temos aqui o mundo criado por Deus e precisamos habitar nele enquanto Deus assim nos permitir com vida. Vamos fazer de conta que esse copo aqui, essa água, são os cristãos. São os cristãos e eles estão dentro do mundo. Aí, mas nesse mundo não tem só cristãos. Tanto é que vocês, de repente, trabalham, estudam, viajam, brincam com pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Então, esse mundo, ele habita com aqueles que não acreditam. Como é que eu vou saber agora, aqui dentro, quem é cristão e quem não é cristão? Parece tudo a mesma coisa. Como é que eu vou saber a diferença? A diferença, ela, na verdade, como ela aparece em obras, então Deus nos coloca no mundo. Nos chamou para uma missão. Nós vamos trabalhar, nós vamos viver, nós vamos estudar, nós vamos fazer tudo aqui neste mundo. Só que a diferença aparece. É nítido. Por mais que nós façamos e tenhamos que conviver com os que não acreditam em Deus, por mais que nós façamos as coisas neste mundo, não adianta. Os cristãos sempre serão diferentes. Melhores? Não. Porque o cristão continua lutando com a sua velha natureza e a Bíblia diz assim: aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Então essa advertência serve para mim, serve para cada um de vocês. Se você acredita hoje em Jesus, não abandone essa fé. Não abandone. Porque nós ainda vivemos nesse mundo, e esse mundo aqui, ao partir desse mundo, a única coisa que interessa para Deus no nosso coração é a fé em Jesus. É isso que faz a diferença, e nesse mundo os cristãos fazem a diferença. Eles mostram isso para as pessoas com as suas obras. Se deixarmos aqui, daqui a pouquinho vai estar totalmente separado os cristãos do mundo. Vejam, eu quero que apliquemos esse exemplo na pregação da palavra de Deus. Se eu escolho ser amigo do mundo, eu não vou ensinar isso aqui. Ali nós já temos uma dica de que a minha escolha foi péssima. Se eu me associo com as coisas do mundo, se eu digo assim, não, eu até concordo com aquilo que o mundo faz e que vai totalmente contra a palavra de Deus, bom, eu não posso pregar a palavra de Deus. Porque onde a palavra de Deus é ensinada, ela precisa ser ensinada na sua pureza. Do jeito que ela está ali colocada, sem acrescentar, sem tirar. Nós podemos usar métodos diferentes de ensinar, mas não podemos mudar o conteúdo dessa palavra. Deixar de falar o que deve ser dito é uma sabedoria, como diz nos versículos anteriores, demoníaca. Deixar de falar é uma sabedoria demoníaca. É amizade com o demônio.
é amizade com o mundo. Se os cristãos fizerem amizade com o mundo, então Satanás alcançou os seus objetivos. Porque os outros ele já tem associados. Mas se ele conquistar e lutar e conseguir cada cristão, então ele está alcançando a sua meta e os seus objetivos. Tornar esses cristãos inimigos de Deus. Portanto, tanto pastores como membros cristãos fiéis, falem a verdade, ensinem corretamente, mostrem que Deus está dentro de vocês. Diante das tentações da palavra de Deus, vem o versículo que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, quer dizer, se incline perante o Senhor. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam. O diabo ele é incansável. Mas o texto garante que quando você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Na palavra e nos sacramentos do nosso Deus, nós temos então a força. Ali nós temos a comprovação de que Deus é e quer fazer a amizade com todos nós. Ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, isto é, hipócritas, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Arrependimento, mudança de vida, mudança daquilo que não glorifica o nome do Senhor. E aqui, nesta casa, palavra, batismo, Santa Ceia te dão força para você lutar, para você seguir firme. De quem você quer ser amigo? Se tiver uma palavra que define a amizade com Deus, é Jesus. Amigo fiel, amigo que o dia que você estiver fedendo na cama, porque você está doente, é um amigo que não vai fugir de você. Um amigo que quando você se arrepende daquilo, por mais que para você pense que não pode haver perdão, é um amigo que não foge de você, ele te abraça. O dia que você estiver chorando, que não vê mais motivo nenhum de se alegrar, pois esse amigo vai estar lá contigo, te dando força, te animando, te fortalecendo. Melhor amigo é Jesus. E se você tem Ele como seu amigo hoje, não abra mão dele. Não abra mão. Aproveite ao máximo que você pode para estar com Ele, porque Ele quer falar ao seu coração. Que Deus te guarde nesta amizade para a vida eterna. Amém.